Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Luciano Escala, pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Nós estamos com uma série de reflexões falando sobre os textos paulinos, as cartas do apóstolo Paulo. E nós temos apresentado aqui essas reflexões e eu tenho sempre dito que não é um estudo aprofundado, é uma breve introdução e nós também trazemos alguns aspectos teológicos contidos nestas cartas. Nós estávamos falando nos últimos encontros sobre algumas cartas do apóstolo Paulo que são chamadas de cartas do cativeiro, cartas que ele escreveu na prisão. Depois nós apresentamos uma reflexão na primeira, na segunda carta aos Tessalonicenses e hoje nós falaremos sobre a carta pastoral do apóstolo Paulo para Timóteo. Nós temos dentro do estudo das cartas do apóstolo Paulo essas divisões, né? As epístolas da prisão, por exemplo, nós temos as epístolas ou as cartas pastorais. E essas cartas pastorais nós temos 1ª e 2ª Timóteo e a carta a Tito. Timóteo era um representante de Paulo, era um líder da igreja em Éfeso. Tito em Creta. Esta carta que nós vamos falar hoje foi a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo que era um jovem líder, era um pastor jovem, um pastor que teve uma proximidade muito grande do apóstolo Paulo, esteve com ele em algumas viagens missionárias. Nós encontramos vários relatos do apóstolo Paulo e entre esses relatos, pelo menos 6 cartas tem ali as mãos de Timóteo, ou seja, era alguém próximo ao apóstolo Paulo e alguém que ele queria que representasse muito bem, né, a missão apostólica dentro da cidade de Éfeso. Uma cidade muito grande, uma cidade com um fluxo de pessoas muito grande, uma metrópole, vamos dizer, né, para aquela época. Claro que é uma cidade pequena, hoje na atual Turquia, mas nós sabemos que Paulo tinha muitas preocupações com Timóteo e é isso que nós vamos falar hoje nesse nosso encontro, tá certo? Bom, para nós começarmos o nosso encontro de hoje, eu quero começar ressaltando aqui com vocês um pouquinho de Timóteo. Timóteo, ele era filho de uma judia e o seu pai era grego. Então Timóteo tinha essas duas influências culturais, tanto do judaísmo como também dos gregos. Éfeso era uma cidade que também tinha essas características. Era uma cidade que tinha essa influência judia, mas ela também tinha muita influência grega. E um dos problemas que o apóstolo Paulo vai apresentar nesta carta é justamente isso: o combate às heresias que estavam permeando naquela igreja de Éfeso. E muitas dessas heresias, elas eram oriundas do universo grego, o universo cultural grego. Então Paulo, quando vai tratar com Timóteo, ele vai apresentar essas questões. E ele vai mostrar que Timóteo deveria combater diretamente estas heresias. Tá certo? Paulo recomenda que Timóteo fosse circuncidado para que ele tivesse o acesso aos judeus sem sofrer preconceitos, porque os judeus em muitos momentos tinham resistência aos gentios, àqueles que não eram judeus, e Paulo então vai recomendar para que ele tivesse sim também o processo da circuncisão, que é um processo judaico, totalmente judaico, tá certo? Paulo fala isso não pensando em questão de justiça, em questão de lei de judeus, não. Ele faz isso para que ele pudesse ter esse acesso aos judeus. Bom, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Alguns estudos modernos questionaram até a escrita de Paulo, se de fato era dele, mas no modo geral é atribuída sim ao apóstolo Paulo. Isso é praticamente unânime dentro da tradição antiga.
A data da sua autoria foi aproximadamente no ano 63 depois de Cristo, que Paulo envia esta carta à cidade de Éfeso, essa primeira carta, né, para que Timóteo recebesse essas instruções, tá bom? O propósito desta carta, vamos lá, qual que era o propósito? Quando a gente lê os 6 capítulos, né, de Timóteo, fica muito claro quais eram os propósitos. Primeiro, esta carta ela não tem um conteúdo teológico denso como Romanos, mas ela tem instruções muito claras de como Timóteo deveria ser eticamente e como pastor, como líder daquela comunidade. E não somente como ele tinha que ser, mas como ele deveria formar os seus outros líderes. Então ela é uma carta que ela possui esse caráter, vamos chamar de um caráter ético e um caráter eclesiológico. Quais são as qualificações de um bispo, de um pastor, de um diácono para liderar uma igreja, para liderar um grupo? Então Paulo vai dar as orientações, e entre as coisas que Paulo vai dizer que não basta essa pessoa ser apenas eloquente, cheia do Espírito Santo, no sentido de ter dons espirituais, mas ela precisa ter um caráter ético e moral. O que Paulo está dizendo para Timóteo se você está na frente de um trabalho, se você é líder de um trabalho, de um ministério, se você é líder dentro de uma igreja, você tem que ser referencial. A responsabilidade de estar perante um grupo de pessoas, por mais que seja um grupo pequeno, é uma grande responsabilidade. Carrega-se sobre esta pessoa uma postura ética que para um simples membro não é exigido, tá bom? Paulo vai colocar isso, ele vai mostrar justamente esses parâmetros que ele deveria ter para encontrar os homens que deveriam ser colocados como líderes daquela comunidade. Paulo vai dar esses parâmetros para que Timóteo pudesse escolher quem ele colocaria ao seu lado. Isso é muito importante, né? Porque nós encontramos na igreja moderna, na nossa atualidade, justamente essa dificuldade de obreiros, de líderes, de pastores, né? E às vezes nós, infelizmente, pela demanda, pela necessidade, colocamos pessoas despreparadas e depois nós sofremos terríveis consequências. Nosso propósito não é falar sobre isso, né, no nosso encontro de hoje, mas fica aqui uma reflexão. Paulo também vai mostrar acerca das heresias que existiam naquela época. E entre as heresias, o que Paulo vai dizer é que a igreja ela deve estar fundada em doutrinas sólidas e corretas. A igreja ela não pode ser fundada, ela não pode estar estruturada no achismo. Eu acho que é isso. Ela deve ter uma fundamentação bíblica. É bíblico? O ensinamento é bíblico? Existe uma aprovação bíblica para tal ensinamento? Então nós devemos seguir esse parâmetro. É isso que Paulo está apresentando, tá bom? Acerca do conteúdo, o trabalho para o qual Paulo nomeou Timóteo envolveu sérias dificuldades. Ele achou necessário escrever uma carta de instrução ao seu jovem colaborador que estava enfrentando sérios problemas. Então o que Paulo vai ensinar? Ele vai ensinar Timóteo como combater os falsos mestres, como ordenar, como organizar a igreja, o culto, como escolher os líderes desta igreja e quais posturas esses líderes devem ter, quais características esse líder deve ter. E também Paulo vai ensinar a Timóteo como ele vai caminhar, como ele vai permear ali entre as diversas classes que existiam na igreja. Por exemplo, viúvas, servos. Como que Paulo ensina a Timóteo? Nós vamos encontrar isso nos capítulos mais para frente desta carta. E Timóteo ele deveria em todo tempo ensinar
o conteúdo apostólico. Como os apóstolos ensinavam. Timóteo tinha que ser uma voz de Paulo lá na cidade de Éfeso. Tá certo? Para a gente resumir esses 6 capítulos, eu preparei aqui algumas ideias bem rápidas. Vamos lá. No capítulo 1, Paulo alerta quanto aos ensinamentos falsos que estavam naquela região de Éfeso. E ele vai dar glória ao Senhor Jesus Cristo, que o tratou com grande misericórdia e o salvou. Isso está no capítulo 1. Paulo, ele refere-se a si mesmo, nesse capítulo 1, como o principal pecador. Bom, por que Paulo ele vai se colocar desta forma? Para justamente mostrar o patamar de igualdade que ele estava, não só com Timóteo, mas com os demais cristãos. Ele vai se colocar como esse principal pecador, e ele vai dizer que a sua maior luta começou desde a sua conversão, quando ele deixou aquela vida que ele tinha como fariseu. E Paulo também assegura as pessoas de que Cristo também será misericordioso, como teve misericórdia com ele, também teria com as demais pessoas que ainda não tinham conhecido a sua graça. Isso serve até os dias de hoje, claro. No capítulo 2 e capítulo 3, Paulo vai ensinar a maneira correta de orar e adorar ao Senhor Jesus Cristo. Ele ensina que Jesus paga um preço de redenção por todos, não apenas por um grupo de pessoas, mas por todos, e que ele é o nosso único e direto mediador ao Pai. Ensinamento dado também por outros apóstolos. João vai falar isso e tantos outros apóstolos, mas o que Paulo vai deixar aqui é muito claro isso, que Jesus ele é o nosso perfeito mediador. E ele ensina também como os homens e as mulheres devem se comportar durante a adoração. Ele vai enumerar também as qualificações necessárias para os bispos e também para os diáconos, e ele explica que o ministério, ou melhor, que o mistério da piedade é a manifestação de Jesus Cristo em carne, na sua perfeita manifestação aqui na terra. Tá bom? Já no capítulo de número 4, Paulo ele vai falar a Timóteo de que alguns seriam enganados pelos ensinamentos errôneos. Ele vai falar sobretudo sobre casamento e sobre alimentação. Muitos achavam que a privação do casamento ou a privação de certos alimentos era o que dava à pessoa um acesso a Deus. Na verdade, Paulo vai dizer que não é isso. Não existe essa teoria que você se isolar de alimentos ou se abster do casamento vai te dar acesso a Deus. Não é isso. E Paulo vai deixar claro dentro desse capítulo de número 4. Ele vai mostrar a importância do casamento e de nós usarmos tudo aquilo que Deus preparou para o homem, casamento e também os alimentos, como gratidão a Deus, que nós podemos ter acesso a isso. Paulo ensina a Timóteo como lidar com os ensinamentos errados da sua época e com os que em breve surgiriam. Bom, a igreja que Paulo está ensinando a Timóteo a conduzir é uma igreja de caráter apologético, defesa da fé. Nós encontramos hoje em dia, como também Timóteo encontrou e em toda a história, muitos ensinamentos errôneos. E a igreja, ela deve se posicionar referente a isso. O que nós encontramos na atualidade é alguns modelos que aparentemente estão dando certo. E o que tem que ficar claro é que não é que tal modelo deu certo, que tal modelo é cristão. Ah, mas lá está cheio de pessoas. Estar cheio de pessoas, ter uma igreja, uma comunidade grande, não significa aprovação bíblica. Ter um movimento aí, surge um movimento, uma teologia nova aí, e as pessoas que estão indo, parece que está dando certo, não significa que tenha a chancela de Deus. O que Paulo dizia para Timóteo é: Timóteo, fica na palavra, amigo. Porque se você estiver respaldado na palavra, você estará no centro da vontade de Deus. Bom, capítulos 5 e 6, aqui para nós encerrarmos, Paulo vai dar parâmetros para ajudar Timóteo a cuidar das necessidades dos grupos dos grupos menos favorecidos, idosos,
jovens, viúvas, anciãos daquela época. Paulo vai, e também os servos, Paulo vai mostrar como ele deveria lidar com esses grupos, qual postura que a comunidade deveria ter com esses grupos. E ele vai também fazer uma descrição, acerca desses falsos mestres que estavam permeando naquela região. Isso também está no capítulo 5 e 6. E o ensinamento que Paulo finaliza, que ele deixa no final também para Timóteo, é que o amor ao dinheiro sendo a raiz de todos os males, Nós encontramos lá no capítulo 6 e no versículo de número 10. E vale aqui este ensinamento para a nossa atualidade. Nós estamos infelizmente vivendo uma época que em muitas igrejas se fala muito de dinheiro, se fala muito da busca do dinheiro, do sucesso financeiro, quando na verdade o que Paulo vai dizer não é que o dinheiro é problema. Ele vai dizer que o amor ao dinheiro, colocar o dinheiro como o amor maior da vida, isso é raiz para muitos males. E fica aí essa dica. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Prosperidade financeira, ter dinheiro não significa prosperidade. Porque existem pessoas que têm muito dinheiro, mas não são prósperas, não têm uma vida de plenitude. O que Paulo vai dizer para Timóteo é que o dinheiro ele tem a sua importância dentro de uma sociedade, porém, amar dinheiro, colocar o dinheiro como um Deus acima de tudo, isso é a raiz de todos os males, isso é adorar a Mamon, e Jesus já disse isso lá no grande sermão da montanha. Tá certo? Na próxima semana eu vou trazer a reflexão na segunda carta a Timóteo. Espero que você acompanhe. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Comunidade Evangélica Vale de Bênção. Ative as notificações, assim que eu postar uma novidade, você recebe em primeira mão. Que Deus te abençoe. Até mais.